A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Aqui quem vos fala é a vossa irmã em Cristo, a missionária Nathalie, amém? Irmãos, sempre me perguntam acerca do jejum. E a pergunta é, qual o jejum que agrada a Deus? As pessoas sempre me perguntam como é que eu faço o meu jejum. Então hoje eu vou responder para vocês acerca do jejum, tá? Falarei algumas coisas com relação ao jejum, e vou ler uma passagem bíblica para vocês compreenderem qual o jejum que agrada a Deus. Amém? Está escrito em Isaías, capítulo 58, versículo 5, diz assim, a partir do versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isto jejum, o dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e os despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma a faminto, e fartar-te a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Amém? Irmãos, então qual é o jejum que agrada a Deus? Primeiramente, você precisa entender que o jejum é algo individual, é algo íntimo, é a sua intimidade com Deus. Então, cada um tem uma intimidade com Deus, é como se fosse uma oração, irmãos. Então, quando você vai orar a Deus, você não vai copiar a oração do seu irmão. Não é porque ele ora de uma forma que você vai pegar ali a oração dele e vai começar a orar com Deus aquilo que você ouviu. E o jejum é da mesma forma. As pessoas sempre perguntam para mim, missionária, como é que a senhora jejua? E eu falo, eu jejuo 3 dias. Você consegue jejuar 3 dias? Então, irmãos, eu sempre falo isso, não é para colocar coroa sobre a minha cabeça. Eu sempre explico a seguir o seguinte, que o jejum, irmãos, é algo individual. Cada um consegue suportar um tempo de jejum certo, né? Então, tem pessoas que conseguem jejuar 12 horas, outros jejuam 8 horas, outros jejuam 24, outros jejuam 2 dias, 3 dias. Uns fazem jejum parcial, tá? Então, irmãos, primeiramente, tá? Eu vou entrar nessa palavra já, mas eu quero dizer para vocês que o jejum, irmãos, todo jejum, ele tem que ter propósito. Você não pode simplesmente, eu decidi jejuar. Não, então você só tá sem comer. O jejum tem que ter propósito, e propósito espirituais. E aqui na Bíblia Sagrada está falando que nós jejuamos para nós e não para o Senhor. Não é este jejum que Deus recebe. Está falando aqui, ó. No 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então veja que o propósito do jejum, irmãos, tem que ser espiritual. Ou você jejua por alguém, já jejuei por pessoas que não estavam conseguindo jejuar, por pessoas que estavam enfermas e precisavam de ajuda espiritual. Irmãos, então esse jejum é válido. Então, o primeiro propósito do jejum é você fazer jejum não para você mesmo, não para o seu próprio contentamento, não fazer jejum porque você quer algo de Deus. Então, o primeiro objetivo nosso do jejum é fazer um jejum para o Senhor, porque o jejum não é para nós, é para Ele. Então, a partir do momento que a gente faz o jejum pedindo algo para Deus, a gente faz o quê? A gente está como se tem a ideia de que você está pagando pela sua bênção e você está pagando através do jejum. E agora Deus te deve e você está cobrando. Por isso que tem esse versículo. Fala, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Né? Muitas pessoas falam para mim, missionário, eu estou jejuando, e nada aconteceu ainda, e nada acontece. Irmãos, o jejum
que agrada a Deus, que Deus recebe, é o jejum que você faz com um propósito. E o primeiro e maior propósito do jejum é agradá-lo. É quando você faz o jejum em adoração a Deus. Então tem muita gente aí jejuando por isso, por aquilo outro. Irmãos, mas o maior propósito do jejum é agradar a Deus. É uma oferta que você está dando a Ele de adoração. É a mesma coisa, irmão. Você dá uma oferta na igreja e você falar lá no altar que você está dando uma oferta. Então, é a mesma coisa que acontece quando uma pessoa jejua e a pessoa fica requerendo de Deus alguma coisa por causa do jejum que ela fez. Então, o primeiro e maior propósito do jejum é fazer para o Senhor. Então, comece a fazer jejum com o seu maior propósito, que é agradar a Deus, é a sua oferta de adoração. A gente faz tantos jejuns, irmãos, para isso, para aquilo, mas é necessário apresentarmos a Deus o nosso primeiro objetivo, que é a nossa adoração a Deus através do nosso sacrifício, através da mortificação da nossa carne, né? Se abstendo daquilo que é necessário, irmãos. Então, o primeiro objetivo do jejum é este. E parar com essa hipocrisia de fazer jejum e ficar cobrando a Deus porque fez um jejum. Deus não deve nada a ninguém. Por isso que ele está falando, quando você jejua, você está jejuando para mim mesmo ou para si? Você entendeu? O jejum, irmãos. Então é algo que você tem que orar e você tem que perguntar a Deus, Deus, como é que o Senhor quer que eu faça esse propósito? Os meus propósitos eu faço assim com Deus. Fala, Senhor, eu quero fazer um propósito, como o Senhor quer. Aí o Senhor me mostra em sonho, em visão, ou na palavra, ou Deus usa alguém. Ele sempre fala comigo como Ele quer. Tem vezes que Ele fala, filho, eu quero que você jejue todos os dias, até a última ordem minha. E aí eu jejuo todos os dias. Entrego no finzinho da tarde, à noite, e no outro dia começo de novo, e assim até Ele falar. Às vezes Ele fala, eu quero que você jejue 7 dias, de tal hora até tal hora. Às vezes Ele fala, eu quero que você fique 3 dias, sem comer nada, sem parar. Então, irmãos, depende daquilo que Deus quer de mim. Então, muitas das vezes nós pecamos por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Primeira coisa, fazer o jejum para o Senhor, é para Ele, não é para você. Não é para você. O jejum que agrada a Deus é o jejum que é dado a Ele. É uma oferta de sacrifício, de adoração a Ele. Segundo, todo jejum tem que ter um propósito espiritual. Irmãos, eu já conheci uma pessoa que ela fez um jejum porque ela queria uma casa e ela morreu de fome. Morreu de fome. Simplesmente quando encontraram ela já estava morta dentro da casa dela. Ela morreu fazendo jejum. Por quê? Porque o propósito dela, irmãos, não é um propósito espiritual. Então, o jejum que agrada a Deus é jejum que tem propósito espiritual, irmãos. Se você faz um jejum porque você quer uma porta de emprego, você quer algo material, irmãos, jejum é para coisas espirituais. Então, primeiro você faz o jejum com o primeiro propósito, que é de adoração ao Senhor. E aí você fala, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, de me conceder essa bênção espiritual. Então você pode fazer o jejum no propósito de cura, de ter intimidade com Deus, de mortificar a tua carne, de santificar a tua carne. Propósitos desse tipo, irmãos. Ou jejuar por uma pessoa que precisa de libertação, ou por uma libertação. Nunca jejue com o propósito de adquirir nada material, irmãos. De jeito nenhum. O jejum é coisa muito séria. Por isso que tem gente fazendo tanto sacrifício de tolo. Como diz aqui, ó, o Senhor falando. Ele dizendo, seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum, o dia aprazível ao Senhor? Então, esse é um tipo de jejum que não agrada a Deus. Amém? Outra coisa. Irmãos, jejum é uma coisa que você entrega ao Senhor como sacrifício vivo. Então você tem que fazer um sacrifício, não adianta. Você acorda meio-dia ou acorda 10 horas da manhã e jejua até meio-dia. Irmãos, o jejum quanto mais tempo você ficar sem se alimentar ou sem beber água, mais valor de sacrifício ele terá. Você entendeu? Então, tem muita gente que fala aí, Deus não aceita jejum, a gente dormindo, irmãos. Se você começa o jejum na hora de dormir e entrega a hora que você acordar, é claro que Deus não vai receber. Que sacrifício é esse? De tolo.
Então é o tempo que você fica, irmão, acordado sim. Só que também Deus recebe o jejum quando nós estamos dormindo, tá? Só que entenda, entre aspas, isso é quando é um jejum prolongado, no caso de você fazer 3 dias de jejum. A Bíblia diz que Esther jejuou 3 dias e 3 noites. Ela jejuou 3 dias e 3 noites. Se na Bíblia diz que ela jejuou 3 noites, então Deus recebeu o jejum dela de dia e de noite. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender as coisas de Deus. Então não adianta eu falar aqui pra você que eu jejuo 3 dias e Deus só recebe o meu jejum durante o dia. E à noite eu não tenho sede? Eu também não tenho fome? Principalmente eu, que no meu caso, fico acordada até 3, 4 horas da manhã para orar. Então praticamente eu não durmo. Eu durmo 4, 5 horas, 6 horas por dia, por noite no caso. Durmo muito pouco. Então, irmãos, quanto maior o seu sacrifício, né, melhor, melhor. Então não adianta você oferecer um sacrifício de tolo desse jeito. E também não adianta também você dar um sacrifício que você sabe que você não vai aguentar. Amém, irmãos? Então não adianta você falar, Senhor, já que então tem que fazer um sacrifício grande, então eu vou ficar 24 horas em jejum. Aí chega num certo horário que você já está começando a ficar mal-humorado, porque mexe com o nosso organismo, irmãos. Querendo ou não, nós somos carne. Mexe com o nosso organismo, a gente começa a ficar mal-humorado, a gente começa a ficar impaciente, a gente fica com ansiedade. Irmãos, mexe com o nosso humor. Isso daí é inevitável. É inevitável. Então, irmãos, cada um tem uma estrutura física para o jejum. Então, eu não posso dizer para você, irmã, Deus não recebeu seu jejum porque você fez de 8 horas e eu fiz de 2 dias, de 3 dias. Deus recebeu o meu. Não, é hipocrisia minha falar isso. Se cada um tem uma intimidade com Deus, cada um tem uma estrutura, Deus sabe o que você aguenta, o que você suporta. É por isso que nós vemos aqui no Antigo Testamento, quando o povo oferecia sacrifício de louvor e adoração a Deus através das ofertas, dos sacrifícios, ele fala, quem tinha condições de dar um cabrito para ser sacrifício, que desse. Quem não podia, então desse só uma pomba. Só uma pomba. Quem não pudesse, desse então uma flor de farinha, um azeite, o óleo da unção. Então era conforme aquilo que a pessoa poderia dar, irmãos. Então não adianta você se espelhar no jejum de alguém e falar, daquela pessoa fez aquele jejum e Deus recebeu, então eu vou fazer. Às vezes você faz o mesmo tempo que a pessoa fez o jejum e Deus não recebeu, porque você se espelhou no outro. Então cada um tem que ter a sua própria intimidade com Deus, fazer o seu jejum com Deus, aquilo que você suporta, que você aguenta. No começo eu não aguentava fazer 3 dias, no começo eu fazia 12 horas e depois foi aumentando, cada dia foi aumentando 1 hora, e aí o meu organismo foi se acostumando. Então isso, irmã, é independente de cada um. Outra questão do jejum. Irmã, Deus recebe jejum parcial? Irmão, se eu falar que Deus não recebe, então eu estou querendo dizer que Deus não recebeu o jejum de Daniel, né? Então eu estou dizendo que Deus não recebeu o jejum de Daniel. Então, irmãos, por experiência própria, eu tinha bactéria no estômago muitos anos, desde criança. Eu soube que eu tinha uma bactéria chamada H. pylori, ou H. pylori, né? Uns chamam de H. pylori, outros de H. pylori, mas enfim. É uma bactéria de estômago muito resistente. E tem que fazer um tratamento que você toma 8 comprimidos por dia. Os comprimidos são enormes, muito forte o tratamento. Na época que eu amamentava o meu filho, eu tive que parar de amamentá-lo, porque os remédios eram muito fortes para matar essa bactéria. Eu fiz o tratamento 2 vezes, irmãos, não matou a bactéria. Eu passava mal, eu vomitava sangue, o meu estômago estava cheio de feridas. Eu acabava de comer e eu me enrolava no chão de dor. Irmãos, eu sofri muito por causa desse problema no meu estômago. E eu adquiri gastrite crônica grave. Eu adquiri vários problemas. Irmãos, eu tive muitos problemas no meu estômago. Problemas gravíssimos. Gravíssimo mesmo. Que já estava quase virando um câncer de tanta ferida que eu tinha no meu estômago. Então, irmãos, isso me impedia de jejuar. Eu jejuava, mesmo assim eu jejuava, mas quando eu entregava eu passava mal.
me dava dor de barriga, dor de estômago, eu ficava com uma dor horrível, meu estômago inchava, eu vomitava, eu passava mal, olha, e o médico falava, você não pode ficar mais de 3 horas sem comer. Quem tem essa bactéria no estômago sabe que não pode ficar mais de 3 horas sem comer. E eu falei, Senhor, eu preciso jejuar, mas eu também preciso que o Senhor cure. E o Senhor me falou que era para mim jejuar 3 dias bebendo água. Só bebendo água, não era para me comer nada. Só bebendo água, porque ele ia curar o meu estômago através disso. Através desse jejum parcial. Irmãos, eu fiz e Deus me curou, né? Então, hoje eu posso passar um bom tempo em jejum aí, seco, sem a água, e eu não sinto dor, eu não tenho a bactéria. Eu já fiz outros exames, não tenho mais essa bactéria, não tenho mais problemas nenhum no meu estômago, graças a Deus. Deus me curou através do jejum parcial. Mas é porque jejum tem que ter propósito, jejum tem que ser o primeiro propósito de adoração a Deus. Segundo, ter sabedoria no jejum, irmãos. Irmãos, tem gente que jejua e fica irritado, nervoso, discute, fala coisa que não deve. Em vez de jejuar, irmãos, o jejum ele tem que ser completo, não é só você se abster do alimento, né? Você tem que se abster de outras coisas, daquilo que faz você pecar. Tem gente que está jejuando, mas fica ali vendo vídeos seculares, não lê a Bíblia, nem ora. Isso aí está sem comer. Porque você não está consagrando. O jejum, ele tem que vir acompanhado da consagração, né? Não é só se abster do alimento, daquilo que é necessário. Irmãos, a gente tem que se abster de muita coisa. Então, se você vai sair, se você vai trabalhar, se você vai fazer algo secular lá fora, eu aconselho que você não jejue nesse dia. Procure jejuar o dia que você vai ficar em casa, irmãos, porque aí você vai poder estar num ambiente de tranquilidade, de paz, de sossego. Você vai ter menos tentação, né, ou provação que você venha ter aí na rua, porque pode acontecer qualquer coisa, irmãos. Então, eu tive muitos jejuns aí. Irmão, já teve caso de eu começar o jejum, propósito de jejum de 3 dias, chegar quase no finalzinho, irmãos. E aí, eu me aborrecer com alguma coisa, ou eu me irritar com alguma coisa com a minha filha, né? Por exemplo, que ela é adolescente. Aí ela fala alguma coisa pra mim, ou eu fico aborrecida com ela, né? Então, isso já quebra o jejum, né? O fato de você se irritar ou ficar nervosa, ou você tirar. Irmãos, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode quebrar o jejum por causa disso também, né? Então é importante os irmãos saberem o jejum que agrada a Deus. Nessa mesma palavra está falando. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Então o Senhor está falando aqui que o jejum que agrada a Ele tem que ser completo. Não adianta você jejuar se você vê o teu irmão em necessidade e não ajuda ele, né? Então, o que agrada a Deus é o jejum com complemento. Com tudo isso, não adianta você jejuar, você ficar aí 7 dias, né? Por exemplo, você ficar 7 dias em jejum, né? Que é um sacrifício grande. Sabendo que você muitas vezes vê seu irmão em necessidade, você vê pessoas passando fome, você vê pessoas que estão passando por grandes lutas e você não ajuda. Você não ajuda o pobre necessitado. Você não levanta a mão daquele que está precisando. Você não ora por aquele que está enfermo. Se você, irmão, não faz essas obras que é necessária, então, irmãos, o seu jejum acaba não sendo válido. Porque a Bíblia fala o quê? A obra sem fé é morta, né? A fé sem obras, quer dizer, é morta. E a obra também sem fé é morta. Só que todo mundo que faz a obra faz porque tem fé. Porque para você fazer qualquer coisa para Deus, você faz porque você primeiro adquiriu a fé. E a fé sem obras, ela é morta, irmãos. Então é necessário que tenha a fé, que é aqui representado pelo jejum, mas tem que ter as obras, irmãos. Você tem que ter uma vida de santidade. Você tem que ter uma vida realmente de renúncia, de abstinência do pecado. Então não adianta você fazer um propósito de jejum aí se durante o dia você mente, se durante o dia você faz coisa errada, você fala palavras que não deve. Irmãos, tudo isso o Senhor leva em conta.
Então, quando nós estamos num período de jejum, de consagração, nós temos que observar toda a nossa vida, irmãos. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos vivendo na nossa vida, temos que olhar para a nossa vida para ver se Deus vai receber o nosso jejum. Porque o jejum é algo muito sério, é íntimo entre você e Deus. Então não se espelhe nos outros. Ah, porque fulano fez, eu vou fazer. Irmãos, a intimidade que Deus tem com fulano é outra. É outra. Cada um tem que buscar suas próprias experiências com Deus. Eu já falei aqui. Ah, irmã, mas se Deus se revelou assim para irmão, Deus vai se revelar assim para mim. Irmão, Deus pode se revelar mais ainda para você do que se revelou para o seu irmão. Mas isso vai depender da sua busca, né? Incessante. Irmãos, porque nós temos que buscar a Deus incessantemente, é perseverar na oração, no jejum realmente, irmãos. Mas tem que ter sabedoria. Glória a Deus. Então, o jejum que agrada a Deus é esse que eu falei para vocês. Então, não é eu que vou definir o jejum que agrada a Deus. Não é eu que vou falar, irmãos, tem que orar de tal hora até tal hora para Deus receber o seu jejum. Não, irmãos, porque o jejum ele é completo, ele é um pacote. Não é só você se abster do alimento. E você pode fazer jejum não só de alimento, irmãos. Você pode se abster de outras coisas, né? Você pode, por exemplo, se você é viciado na internet, você pode se abster de internet. Falar, Senhor, eu vou fazer um jejum de internet, né? Como eu já conheci pessoas que não conseguiam se libertar do cigarro e já tinha feito um monte de jejum, oração e não conseguia. Tinha 2 irmãos que queriam se batizar e eles já fizeram vários jejuns, orações e não conseguiram. Eles perguntaram para mim o que eles tinham que fazer. Eu falei, ó, faz um jejum de cigarro. Como assim, missionário? Ué, você vai comer, beber normal na sua casa, mas você vai jejuar de cigarro. Você vai ficar 7 dias jejuando sem fumar. E no 8º dia, Deus vai te libertar. No 8º dia, quando você sentir o cheiro do cigarro aceso, o estômago vai embrulhar e você vai sentir nojo. Irmãos, e assim, da maneira que eu falei, aconteceu, né? Até hoje esses irmãos são libertos, eles se batizaram, né? Então, em 7 dias de jejum, irmãos. Mas não só se absteram do cigarro, eles ficaram se consagrando, né? Orando, louvando a Deus com hino, orava nas madrugadas, irmãos. Então, é todo um cumprimento. Mas eles creram que eles não iam ficar só 7 dias sem fumar, eles levaram aquilo realmente a sério. Então você pode fazer um jejum de várias coisas, irmãos. Quando você quer se libertar de uma coisa e não consegue, faça um jejum daquilo, né? Então verdadeiramente Deus se agrada. Eu já fiz muitos jejuns assim e Deus recebeu, porque Deus falou comigo logo em seguida. Irmã, como eu sei que Deus recebeu o seu jejum? Deus fala com você. Assim que você entrega o seu propósito, Deus fala com você. Ou ele te fala na palavra, ou ele te dá um sonho, uma visão, ele usa alguém. Ele te dá, ou então ele dá a resposta daquele jejum, né? Então ele sempre fala. Ele fala, irmãos, ele fala. Deus fala. Né? Nós servimos um Deus que não está mudo, não está surdo, não está cego. Ele não está com a mão encolhida. Ele está com as mãos estendidas para que possa nos ajudar. Mas, irmãos, precisam entender que a questão do jejum é algo particular entre você e o Altíssimo. Amém? Então, eu só passei aqui o que está na Bíblia Sagrada. Amém? O jejum que agrada a Deus é aquilo que você faz em ajudar as pessoas, em amar as pessoas, em instruí-las o caminho da verdade. Isso é muito mais válido para o Senhor do que você só abster do alimento. Amém? E o jejum que agrada a Deus é como eu falei, é aquele que você faz para Ele e não para você. Amém? Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.